Se você está aqui nesse vídeo, provavelmente a sua empresa, o teu negócio tem problemas com as horas extras em excesso praticados pelos seus trabalhadores ou trabalhadoras na tua empresa. Mas o que fazer quando nós temos um problema com horas extras em excesso em uma empresa? Esse vídeo aqui é para te explicar como gerenciar um pouco melhor a questão de horas extras na empresa. É importante, antes disso, lembrar que a hora extraordinária ela deve ser paga. Isso porque a Constituição Federal exige no seu artigo 7º o pagamento de horas extras de no mínimo 50% para os trabalhadores que trabalharem além da carga e jornada contratada. Eu gostaria muito que você clicasse aqui embaixo no joinha e deixasse aqui a sua inscrição nesse canal para que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo para ajudar você no teu negócio e proteger e blindar a tua empresa de qualquer intercorrência relacionada a problemas trabalhistas e outros problemas com as empresas. Bom, vamos lá. As horas extraordinárias, elas são previstas quando um trabalhador trabalha além do necessário. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre hora extraordinária é que ela deve ser convocada, determinada pelo patrão, pelo empreendedor, pelo empresário. Isso porque muitos trabalhadores, às vezes, eles acontecem no dia a dia de enrolar durante o dia o serviço para ficar aqueles 30 minutos, 40 minutos, uma hora a mais para tentar ganhar uma hora extra. Então, esse ritmo de trabalho durante o dia ele deve ser controlado pelo seu supervisor, pelo coordenador, pelo seu gerente de equipe, para que isso não ocorra. Então, a convocação para a hora extraordinária ela deve ser feita por parte da empresa. Ou, se você passou uma demanda por tarefa, que é um tarefamento, olha, faça esse determinado serviço. Você dá um horário para ele terminar, precisa que seja terminado hoje. Esse trabalho pode ser aí colocado como uma situação que vai gerar horas extras porque você passou uma tarefa. Em segundo momento, também é importante lembrar que as horas extraordinárias elas são devidas quando ultrapassa as 8ª horas do dia ou as 44 horas semanais. Isso porque a carga horária do trabalhador brasileiro ela tem que ser de no máximo 8 horas, salvo as exceções de turnos ininterruptos de troca de turno, como 12x36, 4x4, 8x2 e outros turnos extraordinários. Mas a regra é que seja 8 horas por dia. E para te explicar, empresário e empreendedor, as horas extras que ultrapassem a 8ª hora, elas devem ser pagas com 50% de acréscimo. E quando pagar 100% de acréscimo? Primeira coisa é a hora muito grande, porque por dia um trabalhador ele pode ficar apenas no máximo 2 horas a mais trabalhando em hora extraordinária. Então, se ele começa às 8, tem 2 horas de almoço, para as 18, ele só poderia trabalhar no máximo até às 20. O que ultrapassa disso tem que ter uma diferença na hora do pagamento. A lei diz também que os domingos e os feriados devem ser pagos em 100%. O adicional, que é de 50 segundo a Constituição, passa a ser de 100, ou seja, em benefício do trabalhador, quando você exige que esse trabalhador ou pede que esse trabalhador trabalhe no domingo e feriado. E também aquelas horas ultrapassando as 2 horas diárias. Mas o que fazer quando temos um problema com as horas extras extraordinárias que são em excesso dentro da sua empresa? A primeira coisa é contratar um bom sistema de gerenciamento de ponto. Isso porque com a tecnologia é aceito até na justiça já que o controle de ponto seja feito remotamente, através de aplicativos, através de um sistema digital de ponto. Por quê? Muitas vezes aquele cartãozinho que você preenche, ele é bom, mas o trabalhador às vezes ele exagera, ele erra na hora de preencher ou esquece de preencher, não assina o dia que ele preencheu e isso faz com que aquele cartão seja invalidado. Para a justiça, eu quero te explicar, empresário, que se você tiver um cartão de ponto das 8 às 18, com 2 horas de almoço, entrou 8, saiu 18, com das 12 às 14 ele ficou parado, e os 20 dias de trabalho, 24 dias de trabalho durante o mês forem uniformes, a gente chama isso de cartão de ponto britânico. A justiça chega até a invalidar alguns cartões, se tiver outras provas que o trabalhador pode provar que ele trabalhava além do que está escrito no cartão de ponto. Você vai me dizer, poxa, é muita sacanagem da justiça, é muita coisa ruim que a justiça faz com a empresa, mesmo estando escrito no cartão de ponto, a justiça invalida o cartão de ponto? Sim, e eu vou te explicar por quê. Porque muitas empresas no passado faziam com que os trabalhadores assinassem o cartão de ponto preenchido pelo RH, preenchido pelo gerente, e não dava oportunidade para o próprio trabalhador preencher e organizar aquele cartão de ponto. E isso fez com que a justiça entendesse que outras provas, como por exemplo a localização do celular, pudesse impugnar
eliminar, pudesse derrubar aquele cartão de ponto que é chamado de britânico. Então, para você, tem que tomar muito cuidado se o seu cartão de ponto está das 8 às 18, 8 às 18, 8 às 18. Cuidado com esse cartão de ponto, porque ele pode ser invalidado na justiça. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, é importante até que o trabalhador, em alguns casos, ele junte lá o local, a localização do celular dele, onde que ele estava. Se o celular é pessoal e ele ficou das 8 até as 22 horas no mesmo lugar, o que ele estava fazendo dentro da empresa? Não era uma festa. Provavelmente ele estaria trabalhando. Então tome muito cuidado com o cartão de ponto. Se você já tem um cartão de ponto digital, é importante você verificar se o trabalhador está batendo o ponto corretamente. Bater o ponto é uma forma coloquial de dizer que ele está registrando o ponto. E isso é obrigação da empresa. Então a empresa ela tem todos os dias que olhar se os trabalhadores da sua folha, todos os trabalhadores bateram ponto na hora de entrada, na hora do intervalo, na hora do almoço, na hora do intervalo da tarde, na hora de sair. Todos esses pontos têm que ser batidos. E se o trabalhador esquecer de bater o ponto, é importante advertir verbalmente na primeira vez, e se for uma recorrência em que o trabalhador deixa de bater o ponto, é importante que você advirta formalmente por escrito esse trabalhador. E além disso tudo, a Justiça do Trabalho traz um ganho de causa em horas extras muito grande. Então, se você sofrer uma ação relacionada às horas extras, você tem que ter comprovação que esse ponto estava corretíssimo, porque é ônus da empresa impugnar os pedidos do trabalhador nesses casos. Olha, se você sofreu um processo desse, as horas extras elas podem variar de 50% a 100%, como eu já disse, mas ela tem um outro problema. Ela vai refletir sobre férias, 13º, ela vai refletir sobre o DSR, que é o descanso semanal remunerado, e uma ação de um trabalhador de 2, 3 anos aí, pode um salário mínimo de R$2.000, mais ou menos, pode virar uma ação de 50, 60 mil reais e vai entrar no passivo da tua empresa. Então tome bastante cuidado com as horas extras, porque essas horas extraordinárias elas podem levar a tua empresa à falência. Se você tem um sistema de ponto, você tem uma boa gestão de RH, é importante você fazer um cálculo matemático mesmo. Olha, eu gasto R$10.000 de horas extras e eu precisaria de 3 funcionários para poder não fazer horas extras. É melhor você ter os 3 funcionários não fazendo horas extras e todos indo embora certinho, do que talvez esses R$10.000 de horas extras mensais a mais na tua folha. Porque se você tiver mais de 4 ou 5 meses durante um ano em que esses trabalhadores façam essas horas extras, vai dar na mesma você ter mais mão de obra prestando o serviço. É claro que esse cálculo tem que ser feito a cada caso para que você analise a situação sua, hipoteticamente, para que você veja na sua situação se compensa ou não. Se você tem 1 mês ou 2 meses de grande fluxo na tua empresa e que você precisa de horas extras, não é necessário contratar novos colaboradores. Mas essa gestão tem que ter feito cálculo matemático. Por quê? Nessa hora extraordinária geram novos riscos para a empresa. O trabalhador está mais cansado, ele não está com a atenção devidamente no trabalho, ele pode sofrer um acidente do trabalho, ele pode voltar tarde para o trabalho, para casa e sofrer algum tipo de sanção, ainda que nós não tenhamos responsabilidade sobre a volta para casa. É importante lembrar que esse trabalhador no outro dia tem que estar cedo para trabalhar para você. E aí, essa volta que sofreu uma incongruência, o celular foi roubado, por exemplo, não é culpa da empresa que o celular foi roubado, mas gera uma frustração para o trabalhador e é importante você fazer esse cálculo. Vale a pena o risco mesmo? Tá bom? Então, para finalizar, cuide das suas horas extras como você cuida do teu filho, da tua filha, porque esse é um gargalo que as empresas têm e que geralmente elas não se atentam em cuidar. Então tem um bom sistema de gerenciamento de ponto, tem um bom RH e, claro, se você tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de problema, conte sempre com o suporte de uma boa contabilidade para verificar essa contabilidade no cartão de ponto e na folha de pagamento, no demonstrativo de pagamento durante o mês, e conte com um bom advogado para tirar dúvidas sobre as regras trabalhistas que envolvem a situação de horas extras. Um forte abraço e até a próxima.